Fala, espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E bom, como vocês viram já no título desse vídeo, eu nem vou fazer suspense com vocês, vou direto pro assunto principal desse vídeo aqui que eu tô fazendo com vocês, que é a gente dar uma analisada aqui na atualização de shape mais recente do Samson Dauda. E assim, o Samson Dauda é um cara que a gente pode perceber que ele é muito inconstante. Ele já era assim antes de se tornar Mr. Olympia, e depois que ele se tornou Mr. Olympia, eu achei, minha opinião, tá? E até fiz vídeo com vocês aqui comentando que ele seria um pouco mais constante em relação ao shape que ele apresentaria, desde que ele fez aquele off gigantesco lá com o Milos Sarcev de 150 quilos, só que ele continua sendo um pouco inconstante. E aqui, a gente tá no Instagram do Beyond the Stage TV, junto com parceria aqui com quem que eles postaram? Com a Flex Magazine e o Old School Maromba News, pra gente poder dar uma olhada aqui numa atualização recente de shape do Samson Dauda, que tá aqui no lado esquerdo, comparado com o shape que ele apresentou no Mr. Olympia. E assim, o próprio Samson Dauda já declarou publicamente que agora o foco dele é bater 160 quilos no off. Por quê? Ele pegava o feedback dos árbitros e os árbitros sempre comentavam, ó, seu shape veio muito bem, muito completo, você só precisa vir um pouco mais seco, você só precisa vir um pouco mais seco, você só precisa vir um pouco mais seco. Aí ele foi nessas de vir mais seco, ele veio com o shape mais seco desde que ele tava com o tamanho brutal que ele teve, porque eu acho que o único shape mais seco que esse aqui que ele apresentou no Mr. Olympia do ano passado, de 2025, foi aquele shape lá de 2019, que ele competiu ali em Vancouver. Depois, 2020, ele competiu contra o Brandão, né? Ou foi 2019 aquilo? Que ele competiu 2 finais de semana contra o Brandão, um no Praga Pro e o outro no Romênia Pro, que um Brandão ganhou e o outro Samson ganhou. Naqueles shows, ele tinha um shape que era de 130, 120, 124, 125 quilos no palco. Depois ele começou a competir com 138, 136. Então assim, foi uma absurda evolução de shape, de peso no palco real que ele conseguiu colocar. E aí ele foi seguindo esse feedback da arbitragem e ele chegou ali o mais seco desde que ele tava com esse tamanho, e simplesmente ele ficou pequeno do lado dos caras que eram 1 metro menor que ele, que é o caso do Wright Chopin e do Derek Lunsford. Além do Martin Fitzwater, tá? Porque na minha opinião, eu acho que o justo seria até no Mr. Olympia o Martin Fitzwater ter ficado na frente do Samson Dauda, o Samson Dauda ter ido pra quarto e o Martin ter ficado o Samson Dauda ter ido pra quinto e o Martin ter ficado em quarto lugar, na minha opinião. Coisa que se provou 2 semanas depois do show, que lá no Romênia Pro, no Praga Pro, o Martin venceu o Samson Dauda. Então assim, ali já foi uma contestação de que talvez o justo seria o Martin ter ficado na frente do Samson no Mr. Olympia também. Mas assim, olhando aqui o shape que ele tá apresentando, eu acho que ele tá indo no caminho certo. Porque assim, pô, feedback de arbitragem é bom? Com certeza. É necessário? É. E assim, eu vou falar aqui como um cara que nunca competiu, eu acho que eu nunca vou competir, sou apenas uma pessoa que gosta de acompanhar o esporte. Então, sempre aquilo que eu falo pra vocês, minha opinião não vale de merda nenhuma, porque eu não decido quem vai vencer ou quem vai perder qualquer campeonato. Tô apenas aqui dando minha opinião de fã pra fã com vocês aqui, me comunicando com vocês. E na minha opinião, eu acho que muitas vezes, se o cara tá ganhando, ele não precisa pegar o feedback da arbitragem, porque às vezes a arbitragem pode pedir pra ele fazer algo que vai tirar ele do rumo, tirar ele do caminho. Pô, se você já tá ganhando, por que você precisa consultar a arbitragem se eles vão falar uma parada pra você que você já tá fazendo e tá dando resultado? Porque às vezes você vai lá e você tá chegando com um tamanho que é bom, você tá chegando com um condicionamento que, pô, dava pra você ser mais seco? Sim, mas pra você melhorar esse condicionamento, você vai perder o seu arredondamento muscular, você vai ficar com um shape que é menos impressionante, então você acaba perdendo o seu principal diferencial. Se você perde seu principal diferencial, você vira um comum, você fica uma pessoa que não vai ter um diferencial para poder se destacar no palco. E foi o que eu acho que acabou acontecendo com o Samson Dauda. Então, na minha opinião, tá? Eu acho que essa estratégia dele de fazer um off de 160 quilos, onde ele vai ir cada vez mais impressionante e grande no palco, desde que no palco ele não venha lasanhudo, não venha com água sobre o músculo, eu acho que ele vai se tornar, todo show que ele competir ele vai ganhar, por causa que ele é muito maior e muito mais impressionante que todo mundo. E ele tem um aspecto na musculatura que agrada muito mais em relação ao Derek, por exemplo, né? O Derek, ele é um campeão, mas é impressionante a quantidade de pessoa que contesta o título do Derek desse último ano, porque o pessoal começa a analisar a foto e vê que o Derek não tem aquele aspecto de músculo que salta, músculo vivo, é um músculo muito inchado, mas um músculo soft, um músculo
fofo, né? Então, o Samson não tem isso. Você vê que o músculo do Samson é um músculo muito mais trabalhado, só que eu acho que o Samson ele tem uma pele muito mais grossa. Isso aqui é só opinião pessoal, tá? Só achismo mesmo. Eu acho que ele tem uma pele que é muito mais grossa, então ele não consegue apresentar aquele nível de estriamento que o Rad Chopin, por exemplo, apresenta, só que ele tem muito mais volume muscular que o Rad Chopin. Então se você for equilibrar todos os pontos do fisiculturismo, que vai ser o que? Volume muscular, simetria, proporção, e tem mais um, qual que é o quarto? Volume muscular, proporção, simetria, acho que são esses, né? Então aqui, volume muscular, ele tem mais que todo mundo. Simetria, ele é relativamente simétrico. Ah, condicionamento, eu lembrei o quarto. Proporção, ele é... O que é a proporção? É você olhar, pô, o ombro dele chama muito mais atenção do que o peito, ou ele é proporcional? Se você olha pro ombro e peito e fala assim, pô, o tamanho é proporcional. O braço ofusca o ombro? Não, o braço tá acompanhando a proporção do ombro. Então aquele conjunto é proporcional. Aí quando você olha a simetria, é dividir o cara no meio ou dividir de cima a baixo e você vê, pô, a parte superior dele é muito maior em volume do que a parte inferior? Não, é simétrico. Direita e esquerda é simétrico? Você quer ver o exemplo de um cara assimétrico? O Matt Grego. O Matt Grego, se você pegar uma foto dele, dividir no meio, você vê que claramente um lado é mais desenvolvido do que o outro, o que torna o cara assimétrico. Agora, nos 4 aspectos aqui do bodybuilding que a gente tá comentando, só um que o Samson Dauda talvez não tire uma nota 8 pra cima. Nos outros 3, ele tira de 8 pra cima. Então, se ele conseguir chegar no máximo de resultado nesses 3, você acha que realmente um único ponto vai tirar tanto ponto dele? Porque pra um cara bater ele, o cara tem que chegar nota 8 nos 4 critérios. É difícil hoje enxergar um cara que consiga ter esses 4 critérios aqui sendo nota 8 pra cima. Então, na minha opinião, eu acho que a estratégia dele é a mais adequada possível pro shape dele, e eu acho que se ele conseguir encaixar essa estratégia e chegar minimamente condicionado, quando ele subir num palco, ninguém vai conseguir bater ele, a não ser o Andrew Jacked, porque o Andrew Jacked é um cara que tem particularidades muito parecidas com a do Samson Dauda, com a questão de ser um pouco mais seco do que o Samson Dauda. Então, se o Andrew Jacked quiser, eu acho que ele é o único cara que pode talvez bater um Samson Dauda no Prime, mas a gente tem que ver uma versão do Andrew Jacked que a gente ainda não viu, e a gente tem que lembrar que os dois já são de mais idade, né? Então eles estão numa descendência do que numa ascendência, enquanto tem outros atletas com 30 anos, 31, que estão mais numa ascendência. Então também isso aí é um aspecto importante pra gente observar. Mas aí eu quero saber a sua opinião. O que você acha em relação à estratégia do Samson Dauda? Você acha que é uma estratégia que faz sentido? Você acha que é uma estratégia que vai fazer com que ele consiga retomar o título dele de Mr. Olímpia? Ou vocês acham que vai ser uma estratégia que ele vai estar dando murro em ponto de faca e no final das contas não vai pra lugar nenhum? Quero a opinião de todos vocês aqui nesse vídeo. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você não esqueça de dar uma olhada aqui se você já está inscrito no nosso canal. Se não tiver inscrito ainda, se inscreva. E claro também, deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou desse vídeo, beleza? Agradeço demais você que viu até o final. Falou e até o nosso próximo.